alças do pano que me cobria a cintura, meus cortes faciais, o ACA cartado no braço, aquele pano e o pingente em forma de presente. Essas eram as únicas coisas que eu trazia comigo. Meus pais e irmãos vagavam agora na terra sem destino, e eu era um corpo solto, flutuando naquelas águas, havia 6 luas. Yeti me disse que seu nome significava ter esperança, e que por mais que as coisas parecessem duras, que eu nunca perdesse essa luz da espera por dias melhores. Yeti não teve olhos para ver o novo mundo, ou pés para pisar na nova terra. Quem chega a este lugar por um pombeiro passa a ocupar o pior lugar neste mundo, mas ocupa. Onde ficam os que não são mais de onde vieram, que não chegam a existir aqui? O crime do Castelão, Gelianópolis Cruz. Não posso rezar todos os dias. A igreja abre às 7 e a fábrica às 6. Então, Senhor, perdoai-me, mas primeiro o patrão, dele vem o pão. Vejo outros companheiros, amigos, de dentro de seus olhos vem gritos, e carregam no interior de suas almas sofrimento. Há muito não sabem o que eu alento, pois não aprenderam que mais que manejar é preciso entender as ferramentas. O dia começa infiel, somos prisioneiros da angústia, somos multidão profundamente silenciosa ao acaso, somos homens torpemente sós. Os muros da fábrica são altos, marrons. Ali dentro as máquinas nos cortam, nos moldam. Ali dentro esvaziam nossos corações e nossos cabelos ficam cheios de limares de ferro. Somos visitas no quinto dos infernos. Quando no banheiro aparece um recado, um chamado, nossos corações batem mais forte. O ar fica pesado, as máquinas ficam tensas, absurdas. Mas mesmo assim, moldam as peças, deformam o homem. Um companheiro riu da vida, displicente riu da vida, e a guilhotina arrancou-lhe as 2 mãos. E se tivesse outras 2, ou quantas mãos fossem precisas, continuaríamos passivos no perfil da produção. Nunca me esquecerei. Riu da vida e chorou as peças de vermelho. Amo a minha empresa, conversou com ela. Faço-lhe carinho e ela me obedece. Todos os dias se alimenta. E ela faz as mesmas engrenagens iguais. Cega obediência, fruto do nosso amor sem variações. À tardinha sinto ciúmes, pois sei que à noite ela pertence a outro homem. Sinto ciúmes, pois sei que ela faz para ele como faz comigo. Onde seu pulsar, seu cheiro, seu hálito é parte de mim, e sofro quando o outro a possui. Sofro e tenho medo do que estou me transformando. Amo a presa do patrão como amo minha mulher. Mandaram 15 embora, 15 vezes 4. Quantas bocas dependeram desses braços? É um terror na sessão. Os sussurros e o mijar das máquinas se misturam com notícias e boatos. Pois esquecemos que é proibido comentar, e nos olhamos desconfiados, uns com pena dos outros, mas temendo por si próprios. Dança em cada rosto as julgas de favor de quem é lentamente condenado. Não há trato com o patrão. Ele vem e vai da balsa, nós somos samba-canção. Não adianta remédio para a ilusão que já morreu. Ele leva o que é dele e mete a mão no que é meu. Patrão nunca foi bobo, nunca perdeu em negócio. Se ele dá 2, leva 6. Do povo jamais é sócio. Dele só vem mandarim, para no fim dizer que não. Não há riso para patrão. Que isso fique bem claro. Ele que preste atenção. Canção de ser otários. As coisas se transformam na fábrica, como a alma. Chegam às minhas mãos pedaços de aço. Peças que vão adiante sem que eu saiba o que são. Sobre essas partes cai o meu suor. Os meus olhos atentam vigiam as minhas dúvidas. Mas em silêncio sinto que o homem, somente o homem se transforma na fábrica, na consciência diante do movimento, do tempo, do produto. Às vezes penso que sonhamos, que é preciso atingir o coração da máquina, desatar o cordão umbilical e buscar a vida. Homens que somos, na obscura nitidez da contradição de tudo. O estilo de sobrevivência é tão forte que, se existem dúvidas, é por conveniência, não por covardia. Sabemos que arrebentar a linha de produção seria como arrebentar milhões. O coração da fábrica pulsa, com os meus braços, com a minha força. Não posso alimentar o instrumento da minha destruição. Quando a sirene soa exportanciada, vem-nos um alívio, o ar sombrio dos movimentos compassados. Dá lugar a novos motivos, mas no fundo da alma estamos divididos e inúteis. Somos pássaros engaiolados, na liberdade vespertina das 5 da tarde. O Deus patrão repousa sobre os núcleos. O Deus do céu ameniza nossas ambições.
Da fábrica da alma. É que seu nome. Traficante, traficante, traficante. Preto e pobre só pode ser traficante. A mãe chora segurando o filho morto nos braços. O menino era estudante, ela diz. A polícia responde, mas tinha cara de traficante. Pelo que parece, o traficante tem cara, mas não tem alma, já que merece morrer contido quando está chegando em casa. O cidadão de bem não pensa em algo tentar mudar, só diz que a solução é matar. Só assim o país vai melhorar. Essa é só a continuação da não abolida escravidão. O preto é perigoso, só faz arrastão. A preta não é capaz de nada, só da gestação. Mas o preto é importante, o preto é capaz. As nossas vidas valem bem mais do que pensam os generais. Meu nome é Amanda, eu estudo aqui no CAP, no segundo ano do ensino médio, e eu escrevi esse poema que ainda não tem título. Que porco, que nojo, que preto mais ceboso. Escuro nem parece até imposto. Olha esse turbante que essa olha mais escroto. Preto fede igual esgoto. E catinha, pega jogo. Tá de perto do meu bolso, seu neguinho perigoso. Não encosta, não me olha, não respira, me incomoda. Ah, não. Não acredito que esse preto vai disputar comigo a mesma vaga do trabalho que eu sonho desde novinho. Mas que droga, mas que peste. Será que ele não percebe que o lugar dele é na favela e morreu aos 17? Mas surpresa, quem passou? Foi o preto preguiçoso, que acorda às 4 da madruga para aprontar o seu almoço. Hoje na escola ele faz técnico, ele passa o dia todo, e em casa ele estuda, pelo menos um pouco, porque trabalha muito o barulho do Rio. Mas passou ele na universidade, e foi com muito esforço. Mas para toda a sociedade, ele é tudo preguiçoso. Vocês alisaram meu cabelo, pintaram as minhas unhas, escolheram as minhas roupas, selecionaram a dedo os meus melhores amigos, decidiram quais seriam as minhas necessidades. Vocês podem até tentar, mas a minha boca jamais irão calar. Falo por todas as meninas que vão passar por isso, por todas as mulheres que já passaram, por toda mulher negra que não se encaixa nesse padrão. Tenho 17 anos e sou negra há 10 meses. Antes eu era marrom bombom, morena, mulata, parda, tudo menos negra. Já parou para pensar quem vem primeiro? O ovo, a galinha ou o preconceito? Parda. Já parou para pensar que você pode ser fruto daquele estupro da escrava com seu senhor? Estupro seguido de suicídio. E a mídia só silencia. O que me faz diferente de todo mundo? Meus olhos, meu nariz, minha boca, meu cabelo, minha pele não deveriam dizer onde eu devo ficar. Se eu sou uma notícia ou não. Cor de pele é só uma observação. Mas isso sempre vira quesito para nos colocar no mais baixo escalão. Se a mídia relatasse o que realmente sofremos todo dia, qualquer notícia pararia para ver. Como a quantidade de melanina em você já diz se você vai ser global ou vai morrer em meio a mil, que os jornais acharem que é normal.
gente, nossa escola não tá aqui não, gente. Tá no modo de dizer. O pessoal depois passa lá. Então, é ali no pátio, logo ali no finalzinho à direita, tem várias fotos de todos os alunos que se autodeclararam negros. E aí eu tava explicando um pouco, e aí... Vai explicando um pouco aqui pro E aí eu falei que, tipo assim, quando eu falo sobre o Capretos, eu me sinto muito que a gente tá numa família, sabe? Tem uma palavra de uma tribo africana que fala Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Era o lema da Marielle. O que, tipo assim, o que eu sou não é uma batalha só minha, não é uma vitória só minha, é de todo mundo. E por mais que as pessoas ali do Capretos, um façam mais do que o outro, no final tá todo mundo conectado, sabe? Tá todo mundo ali uma rede. Quando a gente precisa, tá todo mundo lá, a gente mandando mensagem ou não sei, parece que a gente manda assim uma fumaça um pro outro às vezes. Mas é muito importante isso. E eu gostaria, não sei se tem algum aluno aqui, que se autodeclarou negro no censo e que tá ali nas fotos, se vocês quiserem participar do Capreto, gente, vocês são totalmente bem-vindos. Tá? A nossa família tá super aberta, as inscrições estão sempre aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa dia a todas e a todos. Pegamos vocês de surpresa para fazer essa homenagem. É um prazer imenso poder receber Eliana Alves Cruz e Hélice Moig conosco aqui hoje. Eu queria, então, em nome da direção do Colégio de Aplicação, dos membros do nosso projeto de extensão, que é o Fragata Itinerâncias Literárias, que está organizando essa mesa, agradecer a presença de vocês por prestigiarem o nosso festival literário. Quero dizer que a vinda de vocês é muito oportuna nesse momento que o Colégio de Aplicação vem vivendo. Nós acabamos de aprovar para o próximo concurso de admissão de alunos do 6º para o 1º ano do ensino médio as cotas, né, de aritmética. Isso é muito representativo para tudo aquilo que a gente vem vivendo nesse momento, né? No momento em que cada vez mais a gente precisa reafirmar valores e princípios fundamentais para a humanidade, como a defesa dos direitos humanos, da democracia, o respeito à diversidade, né, seja ela de gênero, religiosa, de classe, mas sobretudo a questão racial, né? Acho que é um momento que a gente precisa ter isso como uma pauta, e eu acho que os nossos alunos com essa apresentação mostram que tem mais do que uma questão. A gente fez um jogo de palavras com a nossa mesa que se chama Poéticas da Negritude, da Representação à Representatividade, mas sobretudo o que está posto aqui é a questão da autoria. Nós temos muitos dos nossos estudantes produzindo, e vocês hoje aqui são representantes, né, de um ideal em quem se espelhar, né, essa questão da representatividade, e conseguir enxergar na produção de vocês alguém em quem se espelhar. Isso eu acho que é muito importante. Queria dizer ainda, antes de apresentá-los, que o Colégio de Aplicação vem ao longo desses seus 70 anos, né, de existência. Fizemos 70 anos esse ano, em 2018. Queria também presentear vocês, esse é um broche que a gente tem comemorativo dos 70 anos, então vou dar um para cada um. E além disso, doar para vocês também um livro com a produção de pesquisa do Colégio de Aplicação, do Colégio de Formação dos Professores. Esse é uma das nossas produções, então acho que também é bacana vocês poderem olhar o trabalho que os professores fazem aqui com a formação dos professores. A gente ainda tem 2 camisetas que ao final vão aqui. Não posso dar agora também. A gente fez a nossa camisa do CAP, né, que literário, que esse ano traz o tema do corpo. E aí a gente pensou na importância de trazer então essa mesa, né? Esse nosso microfone aqui, bom, vai ficar assim mais foquinho, né? Então, dizer que o CAP, ao longo desses 70 anos, vem lutando por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, e que é dando continuidade a esse projeto que a gente vem pensando, então, a questão da democratização do acesso e da garantia da permanência desses estudantes aqui no CAP. Isso é muito importante. Como eu disse, então, a escolha de vocês não é aleatória. A gente, no nosso clube de leitura, fez durante todo um semestre uma leitura
em torno de um tema que era o silêncio, e no último dos nossos módulos, os nossos estudantes leram textos que tratassem de silenciamento e resistência. Então a gente leu o trecho do crime do Cais Valongo e leu também o poema Destinatário, do L.C. Mog. Levamos os alunos também ao Cais do Valongo, é o Instituto dos Pretos Novos na zona portuária, lugar de memória e de resistência dos nossos ascendentes africanos escravizados. Bom, tendo feito essa breve apresentação, vamos ao que interessa, né? Apresentar aos nossos convidados dessa manhã. L.C. Mog, vamos começar por aqui agora, já que investi daquela primeira vez. É poeta de Nova Iguaçu, é militante do movimento social negro e iniciou sua trajetória na literatura com a publicação de poemas bibliografados na década de 70. Além da participação em inúmeras antologias, é autor dos livros de poesia Buretagem, de 1987, e A Cor da Demanda, de 97. No ano passado, ele foi o escritor homenageado da última edição da Festa da Literatura Negra, FLIM, que eu estive lá com a Nádia, onde a gente assistiu a sua fala, foi ótima, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de Duque de Caxias. E Eliana iniciou a carreira dela de escritora no jornalismo. Ela ainda atua coluna no Intercept, não é isso? Intercept Brasil. Despontou no cenário literário com a publicação de Água de Barrela, esgotadérrimo, e queremos muito que ele volte, por favor. Em novembro vai ser editado, que bom. Pelo qual ela recebeu o prêmio Oliveira de Silveira de Romances da Fundação Cultural Palmares. Seu mais recente romance é O Crime do Cais Valongo, que a gente fez a leitura do trecho aqui, né? Já é aclamado pela crítica especializada. E a autora vem sendo convidada para participar de inúmeros eventos acadêmicos e não acadêmicos, entre eles, agora recentemente, a FLUP, né, em agosto, que é a Feira Literária das Periferias, participando também da UFLIP, não é isso? Eu queria dizer que a trajetória dos dois, como a gente viu, não vai se distinguir que é a literatura, né? Eu acho que isso também é muito importante. O Hélio, por exemplo, começou a trabalhar muito cedo na construção civil, depois ele se formou em analista de sistemas, trabalhou no Ministério da Educação, foi assessor de Abdias de Nascimento, salve, salve, Abdias, no Senado Federal, Abdias presente. Como ativista e defensor dos direitos humanos, atuou em uma série de organizações não governamentais, como o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas e o Instituto Palmares de Direitos Humanos. A Eliana, como jornalista, tem um currículo, ela também, enfim, colaborou em diversos periódicos, mas o que é realmente invejável é a bagagem de viajante dela. Ela atuou na cobertura de vários eventos esportivos por todo o mundo. Foram 6 campos olímpicos, é isso mesmo. Então ela conheceu aí coisa impressionante. Abri a nossa mesa então agora para as perguntas. Eu pensei de fazer o seguinte formato. Fazer algumas perguntas gerais que pudessem ser abarcadas pelos dois. Depois eu faria algumas mais específicas sobre a obra. Eu estou com uma carta na mão, porque eu estou preocupado com o tempo, pode depender de como for. Para mim, o que é mais importante nesse momento é a gente depois poder abrir, para que o público também possa trazer algumas questões. Então a ideia é que a gente fomentar o debate, vocês pegarem o gancho a partir da fala deles e a gente poder então dar continuidade. Essa entrevista está sendo gravada. A gente tem o desejo de depois transcrevê-la e publicá-la na nossa revista periódica, a Perspectivas em Educação Básica. Então, quando forem fazer as perguntas, a gente pede que você venha ao microfone para poder ficar registrado na gravação e se apresente, porque também a gente quer que essas perguntas constem na nossa entrevista. Já que eu já falei um pouco do currículo de vocês, como vocês se enveredaram pela literatura, eu queria então entender em que medida essas experiências profissionais e pessoais de vocês se intercruzam com a produção literária de vocês. Vou passar aqui, eu estou só dobrando aqui, porque estou sentindo que o microfone está. Vou começar pela Eliosa. Bom dia, pessoal. Nossa, eu estou muito emocionada porque estar aqui no ambiente acadêmico, escola, eu acho que para mim é uma das experiências mais emocionantes, porque a minha vida de estudante foi muito sofrida. Eu não fui feliz na escola, eu sofri muitas coisas na escola. Eu sofri tentaram me drogar, tentaram me estuprar. Eu tinha uma professora que ela me chamava de burra todo santo dia durante um ano da vida dela.
Então, quando eu venho para o ambiente escolar, é como se acordasse muita coisa. E é muito bonito ver como vocês não estão sozinhos e como a gente conseguiu caminhar. Como o Brasil, apesar de tudo que a gente já passou, conseguiu caminhar e conseguiu fazer uma bandeira dessa. Isso é muito maravilhoso, vocês não têm noção. Talvez vocês não tenham, vocês estudantes, né, não tenham idade para entender por que eu estou chorando. Mas um dia vocês vão conseguir entender. Como é que a minha experiência influencia na minha produção literária? Ele falou minha bagagem de viajante, né? Eu me formei em jornalismo, e aí fui trabalhar no esporte. E por conta do trabalho no esporte, eu viajei em 32 países. Viajei em 32 países e aí eu chegava nos eventos, eu estava conversando com ela, né? Na nossa vida de escola, né? Como a gente era sozinha, uma solidão. Eu dançava, uma outra amiguinha lá no fundo, pretinho, outra amiga. A gente às vezes mal se falava, porque a questão do racismo é tão perversa que ela consegue nos afastar. Por isso que essa experiência dos coletivos, que hoje existem em várias escolas e universidades, é tão preciosa, porque a união faz toda a diferença, você não se sente só. A solidão institucional que a gente vive é profunda e gravíssima. Gravíssima porque a gente não consegue botar para fora esse tanto de coisa que a gente tem e a gente não consegue forças para lutar, né? E chega uma hora que você olha para o lado, caramba, né? Você sucumbe naquele mar. Eu tive tudo, eu tive depressão infantil, eu tive tudo que vocês possam imaginar. Uma guerra, né? Eu me lembro que a minha mãe, sofrimento da minha mãe, de olhar para mim e não conseguir me ajudar, porque ela coitada, né? E, enfim, e aí, viajando esses países todos, por esses lugares todos, eu ficava sempre vendo que essa solidão, ela é mundial, né? Os negros se aglutinam, se juntam para não sofrer isso. Então, eu, pelas Américas, eu era sempre a única negra. Mulher, então, nossa senhora, né? Numa sala de imprensa, tem uma gravação da sala de imprensa da última Olimpíada. Tem que achar isso, eu tenho que mostrar isso. É uma sala assim, com capacidade para 1.000 pessoas, 1.000 jornalistas. Era eu e umas 3 meninas negras, assim, mulheres negras na sala inteira, sala de imprensa. E assim eu fui pelo mundo todo. E aí os negros sempre se juntavam. Então eu me juntava muito com o povo da África, né? As pessoas da África me chamavam para as coisas, para as mesas. Eu me lembro de um jantar, eu fui pela Federação Internacional e tinha uma mesa de africanos, eram todos muçulmanos. E na mesa tinha só suco de laranja, porque o muçulmano não bebe. Eu vou para entrar no vinho, não sei o quê, só suco de laranja. Enfim, são essas experiências que a gente vai vivendo pela vida e que acabam. Aí chegou um momento que eu cheguei a hora e disse, não, agora chega. Agora chegou a hora de eu tentar ver a minha ancestralidade, onde eu vim, por que isso tudo. E comecei a mergulhar na história da minha família e escrevi o primeiro livro, que foi o Água de Varela, que ele falou, né, que foi prêmio, então está esgotado porque ele era distribuído. A gente vai relançar agora em novembro. É uma história da minha família que vai desde a metade do século XIX até nossos dias. São 170 anos, sei lá, de história, né? Deu um trabalho louco, pensei que nunca ia terminar, consegui, não sei lá como, né? Não, sei lá como não, esforço, né? E aí, mergulhar nessa história, eu acho que a minha história é antes e depois desse livro. Porque me deu a perspectiva, finalmente, de quem eu sou, de onde eu vim, exatamente. Isso é muito importante. Muito importante. E eu estava vim falando no carro, né, com o pessoal que agora, e com os meus rapazes que vieram com a gente, como os meus filhos já têm outro posicionamento em relação à vida, tem outro cabedal, tem outra pegada em relação a tudo que eles sofrem, me dá uma alegria e me dá uma tristeza, porque, embora aconteçam com eles coisas muito semelhantes que aconteceram comigo, eles já têm outra ferramenta para lidar com aquilo. São muito mais fortes, muito mais posicionados, muito mais desencanados, e, enfim, né, isso tudo é pelo meu trabalho, pelo meu pai, pelo da minha avó, pelo todos os movimentos negros que, né, graçaram por esse país, fazendo um trabalho que permitisse que a gente hoje estivesse aqui.
na sala do CAP, discutindo essas coisas no sábado de manhã, com professores, com alunos, um ambiente democrático. A gente está num momento muito grave da nossa história, né? Eu acho que todo mundo aqui tem noção disso. A gente está sofrendo uma ameaça real e muito séria mesmo, que daqui a menos de 20 dias a gente vai saber qual é o resultado disso. Isso está me angustiando, porque, enfim, não vamos entrar por esse tema, mas eu acho que estar aqui é muito representativo. Eu só tenho a agradecer. E aí vou jogar para vocês perguntem, que a gente vai aprofundar. Tem muita coisa para falar, né? E do poema do Semog, eu peguei uma frase aqui: do povo jamais é sócio. Do povo jamais é sócio. Esse do povo jamais é sócio é o que nos norteia como país. A gente tem uma elite que nunca é nossa sócia. A gente tem uma elite que não quer que a gente faça parte dessa SA. Né? A gente está fora da Matrix. A gente está fora da Matrix. E é bom que a gente saiba disso desde cedo, que a gente entenda que a gente tem uma tarefa a fazer juntos. Né? Eu sozinha não consegui o ano passado, então eu só consegui quando eu entendi o Ubuntu, que eu só sou quando todos somos. Eu só entendi quando eu me juntei. E eu acho que é para isso que a gente está aqui. Quero agradecer ao convite do Carlos, a oportunidade de estar num momento tão bacana. Aliás, eu quero dizer que eu quero estudar aqui de qualquer jeito. Com certeza seria um outro sujeito. Essa relação entre a vida e a literatura, eu estudei também numa escola pública, no Ribeiro, nasci em Nova Iguaçu, e com 3 meses eu fui morar em Vila Valqueire. Passei toda a minha infância em Vila Valqueire, depois do mundo. Quando eu me casei, aos 26, eu fui morar no Leblon, depois me separei, fui morar na Itália, depois me separei, aí me casei de novo, fui morar em Nova Iguaçu. Estou falando isso porque eu comecei muito cedinho, então eu tenho mais que 55, mas com certeza menos que 65. E uma das experiências, essa coisa da escola ser uma escola estudante, que eu estava falando com os meus ministros aqui, a escola não nos quer lá. Eu fui criado em tempo em que o negro não nasceu para estudar. Você é o burro, você é o pior, você é bom, enfim. E eu consegui, como outros negros da minha geração também conseguiu, com a solidão peculiar que a criança negra da escola, eu consegui superar isso. E lá nos meus 11, 12 anos, houve um concurso do Jornal do Globo de redação, e na escola que eu estudava, dentre os alunos da escola que eu estudava, a minha redação foi escolhida como a melhor da escola. E o Jornal Globo enviou um repórter, um fotógrafo, uma repórter lá para fotografar. E quando falava que o aluno era eu, é claro, uma surpresa imensa, um pouco professores da diretora foram lá me buscar na sala, né? Não houve surpresa, não sabia que eu era, mas me chamaram Luiz Carlos, depois eu vou falar dessa história do Luiz Carlos Amado Gomes. Quando me chamaram, foram chamar o Luiz Carlos, era pretinho, né? De canela fina, e a redação tinha sido escolhida como a melhor, e que ia ter que tirar uma foto do jornal. E quando foi tirar a foto, estava voltando o meu botão da camisa aqui, né? E a diretora, isso estava, inclusive na minha apresentação no Instagram, a diretora foi objetiva: vocês negros são todos relaxados. Aí eu falei: eu não sou relaxado não, porque minha mãe também não era. Vocês negros são todos relaxados, olha quando você vem para a escola. Eu falei: eu não sou relaxado não, e minha mãe não é relaxada. O botão caiu na hora do recreio, está aqui. Você me lembra? Aí ela pegou, os professores são sempre, né? Ela pegou o botão na camisa e eu fui lá tirar a foto. Essa coisa do povo, claro que eu sou de outras formas de discriminação, por exemplo, nunca tive apelido na escola. Luiz, meu filho também nunca tive apelido. Meu filho jogou basquete, foi na escolinha, era o único negro daquela escolinha e não tinha apelido. Então, essa tentativa de claro dizer que você não existe,
É uma prática cotidiana. É uma prática cotidiana e se você não aplica, você percebe aquilo. Você vai para esse sequestro. Você vai para esse sequestro que a história nos provoca o tempo todo. Então, quando eu com 17 anos, eu fazia parte de um grupo de leitores lá na Rua do Morado, do Alqueire, e aí a gente começou a ter contato. Meu pai era analfabeto, minha mãe era letrada, falava francês que sabia descobrir depois, quando eu estava no científico, quando eu estava no científico, fui estudando à noite, aí estou lá no meu pesquisa, né? E ela veio lá no quarto falando francês todo fluente, eu não sabia, aos 17 anos, minha mãe sabia falar francês. Eu falei, mas como a senhora sabe falar francês? Ah não, porque quando eu vim do Rio de Janeiro, ela veio como babá de uma família de médicos franceses, que estavam lá para vir para cá. Então, para cuidar das crianças, ela teve que aprender francês. E eu, até os 17 anos, não sabia que ela sabia falar francês. Essa solidão, essa construção de solidão, eu acho que é mais violenta contra a gente. Então, nesse grupo de leitura que tinha na Alqueire, eu comecei a participar, depois eu fui para um grupo chamado Gatos Urbano, e eu tive uma formação política muito numa perspectiva socialista, comunista, coisa e tal. Tanto é que dois livros, inclusive esse livro, que é o livro de 83, ele tem uma ousadia aqui, que já era uma tomada de consciência. Você imagina, em 83, quando a Veja dizia que não saía preto na capa da Veja, nem Pelé com a Xuxa, nós fizemos um livro, tinha 2 pretos na capa. Esse livro vai para lá, onde tem esse poema. E nesse período começou a se estabelecer um conflito. Que era, eu já trabalhava com construção civil, mas quando meu pai morreu, eu tinha 17 anos, estava no 3º ano científico, essas coisas. E eu trabalhava na construção civil e atuava nesses grupos de resistência à ditadura. Então, esse livro é fantástico, porque ele tem uma perspectiva socialista de poesia. Trata da questão racial, mas a questão racial como um sujeito que se integra num processo dentro de um mundo mais justo, por exemplo. Mas, na medida que eu me aprofundava na militância política, mais é explícito que a esquerda brasileira não tem nenhum compromisso com a questão racial. E não tem mesmo. Estou falando do Partido Comunista do Brasil, PT, PSO, estou falando do pensamento de esquerda brasileira. A esquerda brasileira não consegue entender que o capital do Brasil foi formado por 400 anos de trabalho escravo. A esquerda brasileira não consegue compreender que aqui não tem burguesia, tem uma elite associada ao Estado. Isso é de uma mágoa quando você tem uma perspectiva de transformação do mundo, na construção de um mundo melhor, ou num mundo mais justo, num mundo de oportunidades. Isso dá uma mágoa louca, porque você está com companheiros ali. Então o poema da fábrica e da alma é uma reflexão profunda de como o cara vai se dedicando a um objeto que é do outro, que é do patrão. O cara consegue sentir ciúme da fresa, o cara trabalha lá 8 horas no outro, o cara que trabalha na mesma fresa é uma máquina de bem mais outro, cara que trabalha na mesma fresa, bem mais outro, e o sujeito está tão incluído da ideologia, da ideologia do capital, que ele se sente ciúme da máquina. Né? E tem dúvida se ele essa frase, eu sou ateu, né? Mas a quarta-feira tem uma coisa para achar moço, segunda-feira tem uma coisa mais a alma. Ele consegue pôr em dúvida se ele exercita o seu legado, a sua fé em Deus, ou se ele nega a Deus para construir o capital. Bom, aí a gente foi evoluindo e a tomada de consciência também, mais ou menos nesse período, foi com a chegada ao movimento negro. E eu percebi o seguinte, eu não escrevo coisa com a bola, com certeza, né? E eu escrevia numa perspectiva em que a questão racial era secundária em relação ao papel da literatura. E foi nesse período, na década de 70, meia da década de 70, que os escritores negros, dentro da ditadura, com a reorganização do movimento negro, os escritores negros começaram a se falar. Nós não sabíamos que existia tantos, mas não sabíamos que era possível instalar, ou constituir, ou instituir uma literatura negra no Brasil. Então, os sujeitos, os Paulo Camargo,
Oliveira Silveira, Claudete Pinheiro, no Rio Grande do Sul, no Pernambuco, escritores negros para o Brasil inteiro, e a gente não tinha conseguido articular uma primeira postura, que é diferente da presença do negro na literatura brasileira. O tempo todo você tem desde Alta de Souza, Cruz de Souza, Cajal de Assis, que eu demorei, sabia que ele era preto, todo mundo sabia que ele era preto. A coisa mais cruel é que eles sequestram a identidade. Você pega a história do Brasil, até o final do Império, a quantidade de intelectuais negros, a quantidade de pensadores negros, a quantidade de produção de pensamento crítico, pensamento científico nesse período é fantástica. Isso some da história do Brasil a partir da República. Eu, nos estudos aí, na defesa do meu trabalho, eu tive que fazer uma pesquisa, porque a ideia era saber o porquê da lei de 1679. Mas uma lei não cai do céu. Será que até então não se tinha história do negro, não sabia? E fui atrás de saber onde estavam esses negros letrados. A minha primeira grande surpresa foi que os negros letrados surgem dos jesuítas. Os primeiros negros letrados são os letrados pelos jesuítas, os escravos dos jesuítas, as crianças, eram letrados pelos jesuítas, e isso a gente vai ver mais na frente, o surgimento das irmandades religiosas negras, né? E tinha todo um processo de documentação e esses negros eram letrados. Há estimações pelos historiadores de que esses negros serviam, inclusive, aos brancos portugueses analfabetos nas suas contabilidades. Uma outra evidência fantástica do letramento de negros há muito tempo é a própria história do Henrique Dias. O Henrique Dias, em 1634, escreveu ao rei. E aí você está vendo como é que vão sequestrando o negro da história do Brasil, a história do negro da história do Brasil. O Henrique Dias foi um sujeito que teve direito à Constituição do texto, que era uma unidade militar portuguesa, com paramilitar, uma milícia, né? E uma das condições da mesa da corte é que para você ser detentor de um terço, você não podia ser judeu, filho de escravizado, filho de gentio, e vai um monte de requisitos. E como é que em 1684 um negro consegue a constituição de um terço no seu nome? E na constituição do terço do Henrique Dias, ele acabaria quando o Henrique Dias morresse. Não era uma coisa hereditária. O Henrique Dias consegue ir a Portugal, convencer o rei e a corte e transferir o terço do genro dele. Ele não tinha filho. Não tinha filho, tinha filha. E consegue transferir o terço do genro. Conclusão da história. O terço, pela minha pesquisa, e basicamente pesquisa bibliográfica, o terço, pela minha pesquisa, junto com as irmandades negras, são as duas instituições mais longevas da história do Brasil. Por quê? O terço vai até o fim do Império. São quase 300 anos de instituição negra. A outra instituição é a igreja, são as irmandades que aí. Essa é mais tranquila. Agora, a unidade militar que perdura durante 3 séculos dentro do Brasil é um negócio impressionante. Isso sumiu da escola. Essa história não tem no nosso material didático, não tem na nossa história. Os historiadores brasileiros, todos eles desde João Seide, Padrão, o primeiro padre historiador, desde lá até hoje, falando hoje, 2010, sequestram a história do negro. Aí, dessa pesquisa de saber de onde é tirado o negro no tempo e da Estado, eu chego nos métodos de ensino brasileiro, num professor, num autor de livro didático chamado Duarte Ventura. Ele tem um livro chamado 10 lições para se aprender a língua portuguesa, da mais difícil, da mais fácil até a mais difícil. Isso foi logo em cima, quando Pombal acabou com a história dos jesuítas aqui no Brasil, e começaram a surgir uma série de métodos. Esse método do Duarte Ventura é um método que é o primeiro, também pelas minhas pesquisas, é o primeiro livro didático brasileiro que cita o negro como herói. É impressionante esse Henrique Dias dizendo que dá uma nacionalidade portuguesa, ou influência portuguesa,
do Henrique Dias, e dizendo que o Henrique Dias, como todos os portugueses gloriosos, quando Portugal passou, foi um herói que lutou. Essas coisas sumiram. Aí você começa a ler poesia, começa a ler romance, começa a ler a história, não se vê na história. Na poesia e no romance você se vê animal. Você se vê lascivo. As mulheres negras são quase todas sempre dispostas e disponíveis ao sexo. Os homens negros grunham. As crianças negras não conseguem constituir um pensamento lógico. Esse é o romance brasileiro. Estou falando de outro romance, não. Estou falando do romance brasileiro. Hoje, e aí, em 2015, uma professora da Universidade de Brasília, não sei se vocês conhecem, que está lá o personagem negra Exatamente. Está lá o lugar do personagem negro na literatura brasileira. E nós precisávamos repercutir. Esses autores, que no final da década de 70 começaram a reunir através do movimento negro, começaram a produzir uma literatura e nós ousamos chamar de literatura negra. Então, meu texto muda radicalmente. Eu começo a fazer uma literatura negra de combate ao racismo e falar de racismo dói, racismo incomoda, racismo é puxante, racismo vai sofrer, racismo é uma droga. Quando você bota isso dentro da literatura, que é o ethos da inteligência nacional, você está incomodando o pensamento da nação. Isso não é bom. É bom que o negro saiba esperar, que ele não domine esse código da escrita. É bom que ele se convença que os personagens do Monteiro Lobato são legaisinhos. Monteiro Lobato, os personagens do Monteiro Lobato são legaisinhos. Que a forma como o negro aparece nos romances da Luiz Azevedo são legais. É bom que a gente não compreenda essa dicotomia da cena do romance brasileiro, quando o romance de todas as nações constrói as suas histórias, os seus conflitos. É assim no romance norte-americano, estadunidense, desculpa, é assim no romance inglês, é assim no romance francês, e aqui no romance brasileiro surge o José de Alencar, que quebra aquele conflito de constituição da nação e faz um índio imaginado daquele jeito, ou faz um negro cristianizado daquele jeito. É isso que vai formar meu filho, teu filho, esse que vai nos formar na perspectiva de nação. Romper com isso foi o papel da literatura negra brasileira. Eu precisava beijar um pouco da mulher preta, eu precisava achar o nariz bonito, eu precisava ver que o meu cabelo vai na direção do sol, eu precisava amar a minha criança. E nessa literatura que eu fui formado tem isso. Então o papel da literatura negra era de interromper isso. Você interrompe isso, você vai direto, chama a atenção não pelo movimento literário, que foi na década de 70, mas você chama a atenção do pensador brasileiro. Você chama a atenção de quem está na ponta das concepções de nação. E aí começaram a produzir uma teoria literária sobre a nossa condição. E nós não nos conhecemos. Nós começamos também a produzir nós próprios uma teoria literária sobre a literatura negra. Evidentemente que a negação é total de literatura negra, eles não admitem assim como Ferreira Goulart, por exemplo, diz que não há literatura negra, não admite como outros acadêmicos, não admite como alguns professores, só que nós começamos, nessa primeira geração, a Conceição Evarista do Grupo Negriça Poesia Arte do Ouro, o Cúdia do Grupo Quilomboz, Oliveira Silveira, do Rio Grande do Sul, que criou o dia 20 de novembro como Dia Nacional de Consciência Negra, era desse grupo de escritores, e nós, para contrapor a essa ideia que não existe literatura negra, então a literatura negra poderia ser interpretada a partir da visão acadêmica, principalmente do pessoal de literatura comparada, nós começamos a produzir uma teoria literária negra. Então, era impossível que o sujeito participasse de um encontro de escritores negros, nós fizemos 3 nacionais, sem que ele não levasse um texto de reflexão. Bom, eu sou analista de sistema, Cunha, engenheiro, Oliveira Silveira, professor, tinha médico, tinha de tudo nesse grupo, dessa geração de escritores negros, e esses sujeitos de outras áreas começaram a produzir uma reflexão crítica e teórica sobre literatura. Desse grupo todo, hoje nós temos, desse grupo original, da década de 70, 80, hoje nós temos pelo menos 25 mestres e doutores em literatura. Então, a conversa é diferente. Na Frankfurt de
É a negação é permanente contínua. Na Prefeitura de 2016, na Prefeitura de 2016, o governo brasileiro pagou passagem para 70 escritores. Negro foi Paulo Lins, não branco, né? Foi Paulo Lins, e um autor indígena. E quando. Não, Conceição não foi isso. Foi no Paris, né? Aí quando a galera chiou, porque a gente não chia de nervoso, a gente chia politicamente, porque uma briga política você só resolve com uma atitude política. Não adianta espernear, gritar, xingar o cara, é escrever, denunciar. Quando nós falamos, reclamamos da representatividade da Comissão Brasileira, a marca sobre si, de esquerda, então, pelo menos é ela. Então, o ministro da Educação disse que não existia literatura negra no Brasil. Não era representatividade. Só que ela deu azar que lá, nesse livro aqui é do, sei lá, que lá, no dia da abertura da Feira do Brasil homenageada, foi lançada a 4ª edição. É um livro da editora de arte que reúne os 20, 25 autores negros brasileiros com a matéria de 2 jornais na Alemanha. Olha que vergonha da gente artista brasileira. Então, um negócio muito sério, essa negação, essa anulação você não está na história. E aí não havia mais como produzir uma literatura. Eu não faço uma literatura. Toda a minha literatura é uma literatura engajada e de combate ao racismo. Quando eu falo de amor, quando eu falo de carinho, quando eu debocho do mundo, quando eu ironizo, quando eu tenho medo, para além do escritor com as habilidades de trabalhar as questões subjetivas, a estética, a argumentação, tem ali um sujeito que está fazendo literatura negra de combate ao racismo. Não posso e não consigo fazer o que eu escrevo. As outras, isso no conto, na poesia, no romance eu não tenho romance, mas no texto crítico eu não consigo escrever sem a perspectiva de destruir o racismo brasileiro. Antes, só para avisar que está passando uma lista de presença. É importante todo mundo assinar essa lista de presença, porque a gente ao final quer fazer um sorteio de livros. Então, vai ser pela listagem que a gente, tá? Mas só ganha quem ficar até o final. É engraçado porque vocês acabaram de alguma maneira antecipando alguma das minhas perguntas. Vou até pular a ordem que eu pensei aqui. Porque uma das perguntas que eu já tinha pensado era justamente sobre a categoria literatura negra. Porque, de fato, há quem defenda a existência de uma literatura com um ponto final, que não venha com um predicativo. Literatura feminina, literatura negra. Mas, por outro lado, é claro que existe toda uma valorização da literatura de autoria negra como um espaço de apropriação do seu lugar de fala, tomando para si o protagonismo da história e da memória do povo negro brasileiro. Por muito tempo na literatura, ele foi apenas um objeto nessa posição que pode ser representado, né? Vocês tinham falado bastante disso. Tantas vezes estigmatizado, estereotipado, e hoje é por essa perspectiva da representatividade que autores negros vêm indicando no seu lugar de sujeito, né? E aí o título dessa mesa redonda, como eu falei, Poéticas da Negritude, da representação à representatividade. Eu queria que vocês pudessem também explorar como que, nas respectivas obras de vocês percebem esse movimento, né, como é possível falar de uma literatura negra. E aí eu aproveito uma pergunta logo em seguida. O Colégio de Aplicação é um colégio de formação de professores. Nós temos muitos licenciados que estão aqui também. E eu queria então que, partindo do pressuposto que a gente reconhece a legitimidade da literatura de autoria negra, qual é o lugar que ela deve ocupar na formação de jovens leitores literários na educação básica? Alô, isso. Bom, eu, na verdade, né, eu sou deles, né? Eu sou filha deles. E é com uma imensa gratidão que eu hoje participo de uma mesa com Semória, porque, vou te falar, não é fácil não, né? A gente está aí enfrentando um sistema pesado, porque a língua, né, por intermédio da língua,
que a gente deixa a nossa história para a posteridade e é um terreno da elite. Imagina, se outra história vai ficar para a posteridade que não seja a minha, se outra história vai ficar para o futuro que não seja a nossa, a de quem domina. Tem uma frase que diz, né? A história é contada pelos vencedores. E essa perspectiva dos vencedores é que é todo o nosso questionamento, afinal de contas, quem são os vencedores? Eu comecei a pensar sobre isso quando eu escrevi o primeiro, né, o Água de Barrela, que é a história de que, pela ótica da elite brasileira, é dos vencidos. É do pessoal que foi escravizado, subalterno, com subempregos. E eu queria que essa história fosse contada, finalmente, por esse povo. A gente não consegue, porque ele fechou a porta da sala dele. Se por um lado, eu prezo totalmente a autonomia do professor, por outro lado, a gente tem esse conflito, que é um conflito político, é um conflito de ruptura de direito. E aí, se a gente for pegar, o tempo todo, eu acho que a população negra brasileira nunca conquistou tantos direitos quanto nos últimos 30 anos. É muito direito, é direito para beber alma. Né? A gente pega, por exemplo, a discussão da escravidão, da escravização, entre 1823 e 1824, né, quando tem a República, até 1888, são mais de 600 projetos e pareceres. Isso documentado numa publicação do Congresso Nacional. Então, você falou, e essa legislação, ela vai evoluindo de tal forma que talvez aqui a gente só consiga entender, por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, uma reedição da lei Regente Feijó de 1831. Em 1850 também sai uma lei chamada Lei da Terra, que é o que trava até hoje o acesso. E nesse período sai a lei sexagenária. Então, 60 anos, se você fica tudo, você é livre, isso é que passa na escola. Mas quando você vai ler a lei, você tem que ficar 5 anos ainda sob a jurisdição do teu senhor. Você pega a lei do ventre livre, você só está livre, o sujeito só está livre com 21 anos. Na lei do ventre livre. E não conta isso para a gente. Então, tem um Congresso, um parlamento o tempo todo esquizofrênico, produzindo uma legislação para legislação de emancipação, e que se não fosse a fúria do liberalismo inglês detonando a armada brasileira, talvez a gente não conseguisse ter nem a revolta da Chibata, porque iam perder todos os navios, que eram navios que transportavam escravos. Então, em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, é que se começa efetivamente a interromper o processo de tráfico negreiro no Brasil. Essas questões a gente não consegue ter no livro didático. Como não consegue ter no livro didático, você não pode, trazendo para cá quase 3 milhões de pessoas, que todo mundo fosse promíscuo. É isso que está no livro de formação do professor. E eu não estou falando de 1, nem de 2, nem de 3, não. Eu estou falando de pensadorzinho de esquina. Eu estou falando de Fernando Henrique Cardoso, de Caio Prado Júnior, de Emília Viotti, de Roque Bastide. Tem mais? É um monte deles. É um monte deles. Você abre o livro e está lá. Os negros são sofrem, passam por um processo de anomia, não conseguem se interessar por nada. Ela acabou de dizer aqui o que a gente fez aqui nesse país. Os negros têm na senzala um manto de prostituição, os negros não conseguem cuidar da sua família, dos seus descendentes. Ela tem uma história de 170 anos de família negra. O Luiz Cláudio, não sei se você conhece o Luiz Cláudio de Oliveira, tem uma outra tese, são outros 150 anos contando história de família negra. O próprio jesuítas, com o seu trabalho e com a sua, pelo menos até 1700, com 1750, com a sua preocupação contraditória de que o negro tinha que constituir família para não entrar naquela dificuldade, garantir uma unidade familiar ali. Então, aí você pega a Floresta Fernandes, que para hoje é baixinho, pega o Caio Prado Júnior, está dizendo lá, o negro é capaz de constituir família, é capaz de ter uma paternidade responsável, é capaz de um monte de coisas.
vai ficar somando. Para mim, eu tenho uma perspectiva crítica. Eu não estou numa escola de formação de professores. Agora, numa escola de formação de professores, quando o aluno, o estudante lê isso, o estudante lê isso, ele vai começar a aprender o seguinte: eu vou dar aula para um neguinho que nunca teve família, que nunca se organizou, nunca foi capaz de nada. O mal desse sujeito, o único desse sujeito. Aí ele me chama de burra durante um ano inteiro. Está entendendo? O sujeito, o professor é formado para entender o livro assim. Alguns intelectuais com quem discuta essa questão de você não pode, a contribuição é uma questão muito grande. Não resta dúvida, deles, o Florestan Fernandes pelo menos se arrependeu. Deles eu não posso negar a competência acadêmica do Gilberto Freire em Casa Grande de Senzala. É um livro fantástico, mas ele serviu a base de uma ideologia que é essa democracia, que é a democracia racial no Brasil. O acadêmico, o pensador brasileiro, o cara que pensa a dinâmica da política nacional, ele pega ali e constrói um nacionalismo a partir da submissão do negro. Eles não contam, por exemplo, no próprio Casa Grande de Senzala, há uma passagem que ele diz assim: há mais negros letrados na Bahia do que fazendeiros. E esses fazendeiros pediam, encomendavam noivos para suas noivas que fossem letrados no Rio de Janeiro, porque eles não podiam dar a operação dos negócios por negros letrados. Isso some da história. E o tempo todo é essa ignorância. Então, na formação, hoje, quando a gente pensa na formação do leitor, a gente pensa sobretudo, não é reescrever a história, é um outro olhar sobre a história. Eu, por exemplo, sou monoglóbico, né? E eu falo de amor, mas eu falo do amor que eu aprendi a partir da língua de trabalho, da língua do escravizado. Eu falo de paixão, eu falo de esperança a partir da língua do escravizado. Eu não falo nenhuma outra língua que não seja, inclusive um pouco francês, um pouco inglês, um pouco espanhol, ainda a língua do escravizado, a língua do escravizador. Eu não consigo pensar amor, eu não consigo pensar vontade, eu não consigo pensar paixão em qualquer língua africana. Entende? Eu só penso da forma ocidental escravocrata. Romper com isso é uma dor, é uma dificuldade, se apropriar do português para conseguir expressar o que seria a minha dimensão humana se eu não tivesse passado quase 4 séculos como escravizado, se eu não tivesse aprendido a reagir a essa forma de violência, como eles operaram a história do meu povo, é uma complicação. Talvez eu fosse um homem muito melhor, talvez eu fosse uma pessoa muito mais universal. Não posso, então tenho que migrar. Então, quando a gente pensa em formar público leitor, quando eu escrevo na perspectiva de formação do público leitor, eu escrevo nessa perspectiva de construir o outro. Não é uma identidade negra, é construir nesse menino branco uma identidade humana e brasileira. Porque o que ocorre na escola, como é que se opera hoje na escola? Aquele professor que aprendeu que a família negra, que o pai negro é responsável, que a família negra é um anjo de promiscuidade, que a mulher negra não tem a maternidade na dimensão de uma mulher branca ou de uma Santa Maria. Esse professor, quando está no dia a dia, quando a escola está operando, vai uma menina preta e diz para a professora assim: ô professora, ela disse que meu cabelo não cobriu. Aí sabe o que a professora fala? Não diga não, que ela está brincando contigo. É isso que fala. E se a menina negra reage, dá um pata na menina branca, ela é levada para a secretaria, para a direção, é um ato de revolta, não ensina nada, não se vira. Essa menina branca, ou esse menino branco, que a professora diz que é brincadeirinha, lá na frente vai ser a juíza, que vai aumentar a nossa pena,
vai ser o policial que vai dar tiro na gente, vai ser a médica que vai cortar a nossa anestesia, porque nós somos profissionais assistentes. Eu não estou inventando história para vocês. Eu estou falando como o racismo opera de uma forma estrutural. Então, eu construí uma literatura que não passa por essas questões. Eu não vou estar falando tudo isso, aí vai ler lá o pelo roubado dele, vai ler. Só complementando um pouco o que o secretário acabou de falar, a gente já tinha a polêmica da semana, que foi a história do general Mourão falando das mulheres e tal, blá, blá, blá. Aí teve um monte de meme na rede social comparando isso com uma fala. Gente, eu vou dispensar isso aqui. Comparando isso com uma fala do Barack Obama, que teria falado isso quando ele, na campanha dele de 2008. E aí eu até escrevi sobre isso no The Intercept Brasil, a diferença das duas abordagens. A nossa formação, nós não fomos criados para ter esse núcleo familiar que o brasileiro tem no seu imaginário. A gente foi criado para dispersar, né? Então, o homem negro hoje ele tem um grande desafio, que é a questão do afeto. Porque ele foi animalizado durante 400 e 40 anos da vida dele. Então não é assim que a gente desconstrói as coisas. As mulheres negras criam os filhos sozinhas, não é porque o cara oh meu Deus, não, é porque é toda uma construção que foi feita para que isso acontecesse. Tem uma perspectiva histórica aí. E nessa perspectiva histórica foi que o Obama colocou. É óbvio, se você tem, pode ser homem ou pode ser mulher, se você cria sozinho uma pessoa, uma criança, e você tem que lavar, passar, cozinhar, sair para trabalhar, estudar, a criança ficar só, o que vai acontecer? A criança está o Deus danado, é óbvio. Mas isso não é porque é a mulher que está criando, ou porque porque é uma condição social. Então, pegar isso e usar da forma como foi usado é de uma perversidade sem tamanho, né? Porque bota nas costas da gente, que já carrega pra caramba uma responsabilidade, e isenta do Estado, e isenta deles a responsabilidade por todo o abandono que eles relegaram à população inteira durante séculos. Então isso é muito, muito, muito terrível, né? E as pessoas não se insurgirem contra isso. E se a gente não traz isso para aqui, se a gente não traz isso para as nossas produções, quem é que vai trazer? Se eu não falo nesse livro aqui, que a minha bisavó, né, enquanto as sinhazinhas estavam discutindo se elas tinham que queimar sutiã ou não para ir trabalhar, minha avó já estava na rua ganhando dinheiro, vendendo doce há 200 anos. Ou seja, o meu feminismo é diferente do feminismo da sinhá, é diferente. O feminismo negro é diferente do feminismo branco, porque a gente já está na rua, a gente está ganhando a vida, a gente sabe, a gente cria os filhos sozinhos desde sempre. Então a minha pauta é diferente da dela. Se eu não falo isso aqui, e se eu não digo que isso aqui não é meritocracia, porque o Brasil tem essa mania de querer heroísmo de todo mundo. As pessoas não são obrigadas a ser heróis, gente. Vamos parar de romantizar a dor. Então a nossa literatura, ela tem essa função de de romantizar a dor e o sacrifício. É muito bacana a pessoa superar, andar 30 quilômetros a pé, nadar mais 20, não sei o que, chegar na faculdade todo dia, não, se formar e botar lá no Facebook que eu me formei. É uma superação pessoal? É óbvio que é. É óbvio que é. Palmas, parabéns, maravilhoso. Mas você entende que tem gente que consegue a mesma coisa dormindo? Tem gente que consegue a mesma coisa dormindo. Nós temos uns amigos, que é ela, a Kátia Costa, né? Ela conta isso e a gente ria, mas é muito triste. Ela estava pleiteando uma bolsa, ela e um outro amigo nosso pleiteando uma bolsa de mestrado, doutorado, não sei o que é. E aí eles tiveram que dividir essa bolsa, rachar, ele deu metade, ela deu metade, fizeram um sacrifício para poder estudar. Aí, quando eles estavam lá, preenchendo a documentação da tal da bolsa, a mulher passava no telefone, fulano tem uma bolsa aqui maravilhosa para você. Ah, tá dormindo? Não acorda ele não, que daqui a pouco a gente liga. Ou seja, o que eles estavam rachando ali, né, para conseguir estudar, o cara estava dormindo, ele conseguiu.
sempre na vida, né? Porque a gente está num problema com a questão do racismo religioso, que as pessoas confundem. Eu nunca estudei Idade Média sem que se falasse da Igreja Católica. Alguém que estudou Idade Média que se falasse da Igreja Católica, como é que você vai falar da história da África sem citar as religiões que permeiam ali? É óbvio, é um estudo de história. Mas isso não significa doutrinação, senão ninguém está querendo converter ninguém à religião A, B, C ou D. Né? A gente está querendo estudar a forma de pensar daquele povo. E aí, por último, uma dica de leitura. Não sei se vocês já leram. É o Livro dos Relacionamentos. O Livro dos Relacionamentos é do povo da Gara, é de uma africana que é do povo da Gara, que, se não me engano, é da Costa do Marfim. E é sensacional, porque é um relacionamento afetivo, né, sob uma outra perspectiva, que quando você lê, você entende por que é que você não se encaixa. Porque a gente não é ocidental, a gente é uma forma redonda tentada encaixar no quadrado, então a gente não tem sempre um conflito, tem sempre um incômodo. Quando você lê aquele livro, meu Deus, né? Meu Deus, e aí ele fala da língua. Um amigo meu falou assim, ele é estudioso de Urubá, ele é professor de Urubá, ele falou: você tem um nome, seu nome, né, pela forma como você é Ocan e Fá. Ocan é coração, né? O sufixo seria afetividade. Né? Ocan é o órgão, coração e afetividade. Sou uma pessoa afetuosa. Mas esse afeto não é um afeto que você tenha que estender apenas para as pessoas que estão à sua volta. É um afeto que inclui você. Esse Ubuntu, na verdade, eu sou porque nós somos, é uma questão afetuosa. Com a comunidade, a gente não sabe viver fora do grupo. Nós, os afrodescendentes, não sabemos viver fora do todo. Né? Essa perspectiva tão materialista e tão individualista do Ocidente não nos contempla, e é por isso que a gente sofre tanto, é por isso que a gente tem depressão, porque a gente, na nossa DNA, isso não está. E aí é branco, negro, porque quem é que não tem o DNA negro no sangue aqui? Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas. Isso não se dá fora da literatura, fora do estudo. Né? Também então abrimos aqui o microfone. A gente tem uma programação extensa, né? O festival ainda continua e eu queria fazer uma proposta, mas isso é maravilhoso. Como eu falei, a gente quer fazer a edição dessa nossa entrevista para publicar na revista Perspectivas em Educação Básica. Então eu queria saber se eu posso enviar uma última pergunta que eu faria para vocês hoje por e-mail. E aí, né, que explorei um pouco da obra de vocês, depois eu vou, quando for publicado, vou divulgar para a gente poder ler a entrevista na íntegra. Porque eu queria muito abrir espaço agora para que vocês também pudessem se colocar. Pensei num bloco de 3, e aí 3 responde, se for uma coisa breve, a gente abre um segundo bloco com mais 3 questões. Pode ser assim? Então, Fábio, tem mais? Eliane. Aqui mais 2 pessoas, então você e você. Desculpa, qual é o nome de vocês? Eliane e Luciana. Então, Fábio. Eu vou pedir também, você pode ajudar a gente, Nath, para chegar perto, porque não tem mais microfone, né? O gravador. E aí eu peço para que a pessoa se apresente, diga a instituição de origem, onde está vindo, enfim. Vai. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Fábio, aqui do Colégio de Comunicação, professor de História. Né? Antes de fazer a pergunta, eu quero fazer aqui um convite, né, que hoje haverá um lançamento na Livraria Fundacia, na Rua do Lisboa, do Roteiro da Herança Africana no Rio de Janeiro, do Milton Burano. Inclusive, há um artigo de uma ex-professora aqui do colégio, a Mônica Lima, nesse trabalho. Tá? Assim, a apresentação de vocês foi muito interessante, inclusive fazendo um histórico, né, da presença da literatura negra, enfim, na literatura brasileira, né? E o Samuel mencionou as dificuldades institucionais, inclusive, para a divulgação, né, no plano internacional, né, dos nossos escritores. Agora, eu fiquei com uma curiosidade em saber a relação com as editoras privadas, né?
como o próprio Samog afirmou, no campo acadêmico, né, ainda há muita resistência, né, no reconhecimento da existência de uma literatura negra brasileira. Né? Então, como fica no âmbito das empresas privadas, né, das editoras privadas, né? Como tem sido o relacionamento, tá, dos escritores e na distribuição, né, na divulgação dessas obras. Obrigado, Fábio. Lembrando que aqui a editora Malê veio trazer os livros da Eliane, o Eli também trouxe alguns livros hoje. A gente pode ao final da mesa fazer ainda uma sessão de autógrafos, né, que vai ser muito bacana. Eliane e depois Luciana. Boa tarde, Jânia. Meu nome é Eliane Seixas. Eu sou professora de Química da rede pública da rede particular. Atualmente faço um mestrado. Eu estou me apresentando porque o tema do meu mestrado tem muito a ver com tudo isso que a gente passa. Me identifiquei muito com o que você falou. Me emocionei também junto com você, porque a nossa história é a mesma história. Eu lembro o livro da Djamila Ribeiro, eu mandei um e-mail para ela e falei assim: você leu o meu diário? O que você está escrevendo aí é o que eu passei. A nossa invisibilidade, eu chegar numa universidade pública e ser a única negra, porque se dentro dos cursos da área de humanas nós assim não somos bem representados, nas ciências e tecnologia é muito mais difícil. Eu fiz faculdade em 1985 na UF, eu era a única menina negra e eu vou dizer a vocês, eu gostei muito de me enxergar como negra e a defender essa bandeira e mostrar e saber o meu lugar. Né? Eu sou mãe da Cleo, que levantou aqui, que fez a última poesia. Eu fico até emocionada porque a Cleo é tudo que eu queria ser com 17 anos. Com 17 anos eu não tinha um lugar de fala, o que eu queria falar. Eu sentia, eu sofria muito. Eu sofria porque o meu cabelo era de enê. Eu tinha que ficar o dia inteiro de rolinho para poder sair arrumada à noite. E os meus colegas, todos E assim, é muito difícil, foi muito difícil ultrapassar todas essas barreiras. Assim, eu nunca soube que eu tinha uma história, porque eu não sabia que eu era negra, eu me escondia atrás da branquitude dos meus colegas. E assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer a universidade pública, me manter dentro da universidade pública, porque naquela época não tinha cota, não tinha resultado, mas meu pai era militar e com muita luta eu consegui me manter dentro da universidade. E eu me formei, fiz a minha família, tenho minha filha aqui, eu tenho um filho de 20 anos que faz engenharia química na UF, a gente volta para lá. E assim, o que eu queria perguntar especificamente para você, que é onde eu me vi muito, passando por tudo que você falou, é quando você descobriu que você era negra e pôde falar assim: eu sou negra. Porque a gente só sentia, a gente só sofria, assim, muito rápido. Eu vou contar uma passagem onde eu tinha 11 anos e eu estava passando carnaval junto com uma família de amigos dos meus pais. A gente sempre teve muitos amigos brancos, né? E aí eu estava esperando, assim, eu contei isso para a Cléo uma vez, assim, muito tempo depois que eu fui pensar nessa situação que eu passei, umas meninas, nós todas de 11, 12 anos, esperando para uma menina mais velha de 15 nos maquiar, para ir para o baile de carnaval, botar estrelinha, purpurina. E aí eu esperando a minha vez, ela falou assim: não, Eliane, você não precisa não, porque você está preta, vai aparecer maquiagem em você, você não precisa não. E eu não falei nada, e minha mãe falou assim para mim: ué, você não botou maquiagem? Eu falei assim: não, mãe, não quero não. Porque se eu falasse para minha mãe, talvez ela fosse falar para a menina, talvez ficasse mais explícito que eu era negra, e isso é muito mais dentro de mim. Então, assim, é muito importante esse momento aqui. Eu me sinto muito feliz, é um depoimento muito rápido da minha filha estar aqui estudando nessa escola e poder ter essa postura que ela tem, poder brigar pelo que ela briga, poder mostrar, ser exemplo para outras meninas que vão continuar, porque ela sai esse ano, ela é do 3º ano. Então, assim, eu queria muito que você colocasse isso para todo mundo, porque a gente demora a nos descobrir como negros e buscar esse nosso espaço. Obrigada, tá, gente? Só rapidamente eu queria falar sobre a minha dissertação de mestrado. A minha dissertação
orientação de mestrado se chama espelhos, né? Por que não somos cientistas? Quando eu chego na UFRJ agora, atualmente, fazendo meu mestrado, eu descubro que eu não tenho nenhum professor, nenhuma professora negra, né? Na UFRJ, no CT, na Química, nós não temos nenhuma professora doutora negra. Onde nós estamos? Por que não chegamos lá? Por que não conseguimos influenciar essas meninas? Então eu acho que o lugar de fala de por que não tem negros na ciência e tecnologia é meu. Eu estou fazendo um mestrado em Química sim, mas eu lutei muito para que minha orientadora aceitasse que eu não fosse para a bancada fazer experimento, que eu fosse falar da nossa ausência no Centro de Tecnologia da UFRJ. Obrigada. Primeiro, para me apresentar, eu sou Luciana Leônida, sou licenciada de Letras da UFRJ. Meu sonho é fazer licenciatura aqui, mas eu trabalho, então eu tenho uma questão. E outra coisa, eu quero dizer que eu sou branca, mas eu sou negra, apesar da minha pele branca. E a minha pergunta é em relação a isso. Vocês falam com muita propriedade da identificação da história de percepção do povo negro, e isso é muito novo pelo menos para mim. Eu estou tendo contato com isso a partir da faculdade. Eu já estou terminando o nono período. Eu nunca estudei isso na escola. O máximo que eu estudei na escola na década de finalzinho de 80, quando eu era menina, e 90, no ensino médio, foi Nelson Mandela. É a partir daí que começou esse estudo todo. Conforme você falou do que foi ganhado em 30 anos para cá, do povo negro, e eu quero falar de uma outra parcela da população. Eu concordei com a fala quando você disse: não existe nenhum brasileiro que não tenha DNA negro. E eu me aproprio disso há muito tempo. Desde a minha meninice, apesar de ser olhada tortamente pelos negros. Mas eu sou negra, apesar de não ter a pele negra. Consegue entender o que eu quero dizer? Você falou Barack Obama, isso na América é muito explícito, porque lá qualquer pessoa, independentemente da tom da sua pele, ela é negra se ela tem pais ou filho ou a mais dele. E eu acredito que isso deveria ser construído aqui de meio no nosso Brasil também. Isso eu não vejo isso. E a minha pergunta é a respeito dessa questão. Bom, então vamos devolver agora aqui para a mesa a resposta. E aí, enfim, dependendo aqui do nosso tempo, quem sabe a gente ainda consegue fazer mais um bloco até uma hora, assim, esgotando. A gente já tem que estar deliberando essa sala para uma próxima apresentação que vai acontecer aqui. Eu sei que vocês têm a agenda de vocês. Se for um pouquinho antes da tempo, vocês, por favor, me falem. Então, vou tentar ser rápido até para a gente poder trocar mais. Sobre as editoras, né? É a lógica da história do lugar do poder, né? As grandes editoras, a gente não... O engraçado é o seguinte, você sabe como é que é, né? Se você for questionar, por exemplo, sei lá, a Companhia das Letras, você vai dizer que não é racista, porque tem lá a Jamila Ribeiro, tem a Chimananda, tem não sei o que lá, bababá. O negro de fora é muito bacana, de dentro não. Então você precisa ter um toque lá, que é a Jamila, ou não sei quem, que é aquela exceção para justificar a regra. Mas como o Semog falou na fala dele, né, que a partir de um determinado momento a gente se apropriou também do discurso da teoria, a gente também se apropriou desse mercado, estamos nos apropriando desse mercado. Então, tem várias editoras, por exemplo, o meu livro foi editado, o caso falou, pela Malê, que é uma editora que tem esse foco, de pegar esses autores e essa produção. E outras existem, a Diala, a Palas, tem a Masa Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Então, é uma luta, é um mercado. A gente tem um mercado editorial que está em crise com tudo, né? E livraria fechando, livraria grande fechando. Mas existe também um movimento que é outro momento, que são as feiras, né? Feira, festival literário, festa literária. Toda a cidade tem agora. E as editoras estão encontrando essa brecha, esse caminho. E existe uma coisa que o capitalismo faz, que é a apropriação. Então eles começaram a entender, opa, tem um tal de black money nessa parada e a gente não quer ficar fora desse black money, dessa parada, a gente quer ficar. Vambora investir. E aí
vamos lá, né? A gente está no jogo, eu falei de dinheiro, a gente quer estar no mercado, a gente quer vender livro sim, a gente quer se estabelecer, quem sabe um dia, quem sabe, né? Viver disso aqui, porque hoje quase ninguém vive, né? Tirando Paulo Coelho, sei lá, né? A gente não consegue ver disso, a gente trabalha. Então é isso, né? A gente tem que estar na briga, as coisas estão, como disse o Wesley, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, a gente está comprando no mercado, mas ainda tem um caminho longo para percorrer. Falando quando me descobri negra, a Chimamanda Ngozi tem uma frase que ela fala, né? Uma fala que ela diz que ela se descobriu negra quando foi para os Estados Unidos, saiu da Nigéria para os Estados Unidos. Eu me descobri negra quando eu saí de Madureira e fui para Tijuca. Porque a minha infância foi em Madureira e Realengo. Aí quando meu pai passou num concurso, começou a ganhar melhor, não sei o quê, fomos para Tijuca. Na Tijuca era um bairro, né? Nos anos 80, 90, era um bairro branco, de classe média, cheio de milico. A gente mora ali na frente daquele. Meu pai mora nesse apartamento até hoje, daquele quartel da PE, das torturas, daquele Puma do Rio Centro, das todas do Rio Centro. Eu passava para a escola e via aquele Puma lá. Eu vi o Puma fritado lá, eu vi tudo lá. Então, assim, era um ambiente hostil para burro, pra gente. Eu sofri tudo que sofri na escola por conta desse ambiente. E foi ali que eu descobri negra, que eu descobri que, peraí, tem alguma coisa que não bate. Eu até contei com o um episódio da escola, que aconteceu recente, que foi o seguinte: éramos 3 no bairro de classe, a solidão, né? Éramos 3 pessoas na escola inteira. Né? Eu e um casal de irmãos, uma menina e um rapaz. E aí a gente mal se falava. Esse ano, em junho desse ano, eu fiz um curso e encontrei com ela. Na hora que a gente se olhou, ela foi por fora, um tempo e tal, enfim. A gente se reconheceu na hora e a gente se deu um abraço sem falar nada. 40 anos passados. Entendeu? Porque, assim, é o abraço de 40 anos que a gente não conseguiu dar. E a gente ficou em contato. Por quê? Porque a gente estava ali naquela sessão. Né? A história do Highlander, né? Just can't be only one. Só pode ter um. Então a gente vive essa questão da exclusão e da solidão desde muito cedo. Quando a gente trava contato com essa solidão, é nesse momento que a gente se descobre ser. É essa solidão que diz, olha aí, você... tem um episódio da Oprah Winfrey, né? Milionaríssima, maravilhosíssima, famosíssima, mulher entrou na Sephora em Paris e a vendedora foi perguntar, não reconheceu, né? Sei lá, devia estar de calça jeans, sem maquiagem. Aí a vendedora foi perguntar para ela se ela tinha dinheiro para comprar aquele perfume. Meu filho, eu tenho dinheiro para comprar essa loja, né? Imagina. Então, o dinheiro, o acesso a determinadas coisas não te protege disso. Não te protege. Se eu entro nessa loja americana e eu estou de sandália havaiana, a segurança me segue, como se me seguiu outro dia. Eu tive que fazer. Então é assim, é essa vida. A gente se descobre negro nesse momento. Qual é a outra pergunta sobre o colorismo? Que ela falou, da questão do negro. Nos Estados Unidos, existia, não sei como é que é a legislação agora, mas tinha aquela coisa do one drop rule, né? Ou seja, se você tem uma gota de sangue negro, você é negro. O sangue. Então, a sociedade se estruturou nessa lógica. Tem um professor da USP de História que ele fala que ele foi fazer um doutorado lá e uma menina loura, uma menina ruiva, sabe aquela ruiva cheia de sardinha, com aquele cabelo vermelho, e ela me perguntou assim, que ela não se encaixava, porque para os americanos, com aquele visual, ela era negra, porque ela tinha uma avó negra, uma bisavó negra, sei lá. E ela, será que eu vou ser feliz no Brasil? Ele... feliz no Brasil, porque aqui o nosso racismo é pelo fenótipo. E aí vem a questão das cotas. Por isso que a questão das cotas é uma questão tão polêmica, porque tem uma afroconveniência, né? Eu tenho aquela passabilidade, eu sou aquele negro de pele clara que se alisa o cabelo, tá de boa. Mas na hora aqui de entrar na faculdade, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha bisavó, eu lembro de todo mundo, mas eu no meu dia a dia não sofro nada daquilo. Eu não sou parada na loja americana, se eu for disputar uma vaga de trabalho, tá numa boa, se o racismo
Então é isso que a gente tem que questionar no Brasil. A questão do colorismo, até está falando que você mora nessa exposição que está tendo lá, né, da Cléo, dos alunos de se autodeclarar, é muito bacana você ver determinadas fotos, você vê que a pessoa, ela poderia facinho dizer que é branca, mas ela se autodeclara negra, isso é lindo, isso é uma conquista. Isso é uma conquista, mas a gente tem que ter essa consciência de que a minha irmã, que é filha do meu pai, do mesmo pai da minha mãe, minha irmã tem 2 tons de pele mais claros que o meu. Minha irmã não sofreu a mesma coisa que eu sofri, porque eu sou 2 tons mais negra que ela. E eu não sofro a mesma coisa que uma amiga minha, que é aquela negra retinta. Quanto mais negro você vai ficando, pior a sua vida vai dificultando. A gente tem que ver isso frente ao Brasil, isso é fato, gente. Não é brincadeira, não é bolinha, né? Sabe? É duro. Então, na hora que existe uma mulher. Pior ainda que você fala assim, mas eu sou negro. Você não é negro, mas você é uma morena. Entrei no Boticário outro dia, a vendedora falou pra mim, mas você nem é negra. Aí ela começou a apontar na loja tudo que ela achava que era. Isso é preto, isso é preto, isso é preto, isso é preto. Você é preto. E pra ela, eu queria só comprar uma base de rosto. Ela queria me empurrar qualquer coisa. Então, não, você não é negra, eu sou isso. Então, isso é uma coisa que existe, né? A poema da Helena falou, marrom bom, porque é uma questão pra gente ainda. Mas aí é o seguinte, você, quando você tem consciência do seu pertencimento, você é uma pessoa negra, se autodeclara negra, isso é questionável, ninguém tem o direito de questionar nesse sentido. Mas fica ciente que a tua vida é facilitada pelo que eu tô perto. A experiência que eu tenho, provavelmente, muitos escritores e artistas negros têm, é que, para você ter uma ideia, o Pode Sorrir, foi um dos únicos autores negros, ou um dos últimos autores negros do prêmio Nobel a ser publicado no Brasil. Não publicava o livro dele nem a pau. Então, é uma literatura, porque a literatura pode ser rica, é uma literatura de combate à literatura das pessoas, não que a literatura como morte, que eu não sei. Mas esse tem uma outra esfera de expressão. Se a gente pegar a literatura de expressão, a literatura de língua portuguesa não feita no Brasil, nós tivemos no período da guerra uma literatura intensa, da África, de Angola, de Moçambique, de Petela, Manuel Rui, que eram negros num processo de emancipação que se consolidava ali com uma literatura de guerra. No pós-guerra, ainda tem uma falência da literatura de língua portuguesa, principalmente de Portugal, vai começando a surgir um novo africano, só que branco, no Brasil, só por africano, que está redinamizando a literatura de língua portuguesa. Não, o Mi ainda é uma antiga. O cara é uma louça, que é uma literatura. Está surgindo uma literatura de autores brancos africanos. Aqui, a literatura negra, a gente não faz. Tem outros autores. João dos Santos, João Correio, muito bom. Nunca deixou de ser engajado na questão. Ana Maria Gonçalves, mas a Ana Maria é outra coisa, a socialmente outra coisa, é outra coisa. São autores que vêm num momento de falência da literatura brasileira, da literatura branca brasileira. Esgotou. Branco brasileiro não tem mais o que falar, não tem mais o que pensar, não tem mais o que dar a dinâmica da vida. Isso é nas ciências, isso é nas instituições, isso está posto. Ele se esgotou. Mas eu quero voltar aqui no nós. Quando nós começamos esse movimento, o que ele fazia? A gente ia para os encontros do movimento negro, mas pô, escreve, levanta o livro, você dá uma solidão de gaveta, que conheceu os caras. Pô, eu queria esse livro aqui. Pô, eu estou pagando lá para você levar para o Rio de Janeiro. Eu levo. Eu trazia para o Rio de Janeiro, o cara levava o livro para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, e se criou uma rede de literatura alternativa. Os caras produziam a sua literatura
e iam para o mercado. Isso nos permitiu criar essa geração de escritores negros, blá, 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 blá. Quando esse texto vai para a editora, ele não entra. Os caras não querem. Eu participei de um livro chamado Evolução da Escravatura, que foi o meu Renato, de 1911, organizado pelo poeta Salgado Maranhão, do poeta Marcelo Pérez. O livro vendeu horrores, mas era uma antologia muito bem colocada. Quando você vai sozinho, não entra. Hoje, a Conceição Evaristo talvez seja a maior expressão da literatura negra por população. Ela não está vendendo tanto assim. Ela não está vendendo tanto assim. E ainda tem uma relação mais complicada com a editora. A editora é uma casa de capital. O direito autoral é 5 pontos. É 5 pontos, desculpa. 5%. Não tem editora hoje comprando um livro de autor como compra Paulo Coelho. A gente vai lá, o contrato é 5 a 10% e você vê a grana da Na minha opinião, na minha alternativa, foi inicialmente bancado pelos próprios livros. Eu vou lá, aqui, presta ali, trouxe também para cá, eu vi aqui, ó, não é que a prata ali, como localidade, a gente não consegue entrar nesse mercado, a gente não detém o meio de produção e a gente não detém o público. Um livro, por exemplo, o Brioche Muralhas, que foi o livro, a biografia da Viviane Nascimento, a Balas tem uma claridade legal, mas a gente não consegue, a Balas não consegue botar o livro ali na crise, o livro ali naquela estantezinha é 50%, 60% do preço da carne. Então, é um mercado perverso, violento e que não permite amadores. E, no entanto, se vê, você abre as coisas, né? E não sei quem está vendendo pra caramba, não sei quem está vendendo pra caramba. E que mercado é esse? É o governo brasileiro. E aí é que isso espera. Porque tem o Fundo Nacional de Produtividade. Esse é o filé do filé. Eu estou falando de 180 milhões de livros por ano. Sabe quando o preto vai entrar lá? Não vai entrar. O filé é esse. O filé não é editora. Não eu consegui ver. Esse livro aqui, eu vendi assim rapidamente uns 400 livros em 6 meses. E eu dando correndo. Porra, você está numa lista de mais vendidos, porque está sendo comprado pelo INEC, é fogo. Então, o livro didático, tem um livro didático aí de uma empresa, e um belo dia um camarada pegou, pegaram o poema nem publicaram. E um professor de português da Bahia falou: isso é uma avaliação do livro. O cara faz análise dessa do teu poema, cara. Não é que seja racista, mas. E aí eu fui ver, mas eu autorizei esse livro, não tem esse livro. A editora pegou o livro, eu falei com a advogada correu atrás, e eu fui ver o livro na livraria. O livro custava, um livro de português, um livro interessante, já deve estar na peça, o livro custava R$195. Eu falei, pô, o cara não deram nada. Aí já foi, bom, então lá tive sucesso, um sucesso assim, mas inquestionável. Coisa reta, resolvido há muito tempo. Então, qual é a nossa preocupação? Eu acho que a gente está com dificuldade de implementar esse nome dentro da nossa comunidade. A comunidade empresarial que está vindo para fazer esse negócio, ela não vem com a perspectiva comunitária, porque a natureza do negócio não permite. Ela vem como outro negociante qualquer. E outro negociante qualquer, uma carga tributária violenta, um custo violento, não tem capital de giro. Todas as dificuldades que eu prefiro pegava o meu livro e eu mesmo ficava com a minha angústia de pagar o meu empréstimo no ano. E
E a outra é como nós, escritores negros, o pensamento do escritor negro era muito relativo. Houve um ralo, esse ralo que eu falei para você da história, era quase um autoparto para se construir como escritor negro. E depois essa coisa ficou muito bacana e era uma massa coletiva. E depois essa coisa ficou muito bacana, elas foram ações individuais e pontuais. O último encontro nacional de poetas do Sul Opa, 2 horas. 2 minutos. De poetas foi em 1987. E lá para cá no movimento português. As formas de produção, por exemplo, a gente não conseguiu se apropriar da forma que devia dos meios digitais. Talvez o escritor negro, no geral, seja que menos se apropria das formas digitais de comunicação. Então a gente tem esse problema. Com relação à construção da identidade, isso é o muito, não é a cota que está em jogo, não é o dados que está em jogo. Está em jogo é o salário de juiz, com a ajuda de custo pactó, com a ajuda de custo de residência, com a ajuda de custo para filho até 25 anos que nunca vi isso. É isso que está em jogo. Isso sempre teve dono. Sempre teve dono. E quando esse branco, esse mestiço, não consegue entrar lá, ele vai e se apropria de uma coisa que foi construída num processo de luta democrática, um direito que não foi um direito de enfrentamento. O movimento negro não matou ninguém para ter direito à cota. Não fez como os Panteras Negras tiveram que fazer, não fez como o pessoal da ANC na África do Sul tentou fazer, não fez como o Instituto Local, aliás, você nem sabe o que teve que fazer. Então você conquista o direito no campo democrático, na hora que esse direito tem que ser operado, o operador do direito não opera o direito, porque ele faz parte dessa estrutura racional. É complicado. Então você conquista a lei de 1639, o movimento negro, discute o tempo todo, consegue a legitimidade da lei. Passa 5 anos, o cara lá faz a 11.645. Ele não permite que esse direito negro se consolide. Pô, mas direito está preto. Peraí, vamos botar direito, vamos pensar na história. Não, vou botar o índio também com o direito a saber. Vou botar também o índio com o direito a saber da sua história. Não tem nada contra a comunidade indígena brasileira, pelo contrário. Mas essa foi uma política construída pelo movimento negro. A lei da cota, você consegue lá, porra. A cota porque está russo, não é porque está lá. A cota porque a condição do negro, a contabilidade social, a condição do negro brasileiro, a contabilidade social mundial é horrível. Não pode ser chamado de democracia às vezes. Não pode ser chamado, é uma vergonha para os índices de pobreza, é uma vergonha para os índices de uma moral política, qualquer que seja, mesmo que seja uma moral política capitalista. As cotas não é uma dádiva, as cotas é para tentar manter o Brasil em algum lugar dessa geopolítica mundial. E aí, quando você consegue as cotas, que vai operar as cotas, ele diz assim: pô, mas tem um monte de branco pobre aí. Vamos entender isso, que é a escola pública, também tem nada contra o pobre de escola pública, nada. Tem branco pobre de escola pública. Mas esse direito, que foi um direito num processo de luta democrático, sem enfrentamento de violência, ele é diluído com uma coisa que devia ser política do Estado. Eu queria operar sem cota nenhuma. Eu queria, por exemplo, que a gente está envolvido com a educação, se a LDB conseguisse operar do jeito que eles estavam, o egoísmo a vaidade eu vou falar o nome dele, o senador Darcy Ribeiro, com toda a vaidade da Darcy Ribeiro, que não consultou ninguém. Enfim, se aquele troço funcionasse do jeito que está, era bom pra caramba hoje, para todo mundo. E, no entanto, não funciona. Nós, a gente tem que perceber, tem que ir observando, porque você acontece o seguinte: quando a gente trata da questão racial e trata de cota, a gente tem um nó. E é um nó muito sério. Se você pegar as estatísticas do IBGE, você vai ver lá, as últimas, né? Do último censo. A população preta não chega a 8%. Preta.
a população parda dá quase 45%. O que é esse pardo? E aí, junto os dois, dá um negro que tem permitido uma certa política. O que é esse pardo? O que a gente faz com as centenas e centenas, milhares e milhões de índios brasileiros naquele processo? Por que ele some? Por que ele ia sumir no censo de 90? No censo de 90 a tendência era que menos de 100 mil pessoas se declarassem indígenas. E o que houve? Houve uma política de proteção dessa comunidade, uma política internacional, principalmente internacional, a partir do drama dos Yanomamis, e no censo de 91 aparece quase 600 mil pessoas. Então, se há uma política de proteção de determinada comunidade, aquela que vai ser extinta no Brasil, ou praticamente o etnogênese. Há uma política de proteção dos caras refúgios. Com a questão da população negra, e com essas conquistas da população negra, são conquistas que vêm lá da história de miséria de 400 anos. E aí, quando isso ressurge, o branco da língua, da branquitude, aquele que tem o direito a tudo, que é da menina, e se chegar aqui, a menina negra, não sabe, se chegar aqui, ela tem o lugar de honra dela, esse cara se sente ameaçado. E ataca essa possibilidade de crescimento, não é crescimento coletivo, de crescimento de um segmento que vai beneficiar todo mundo, como se fosse uma perda do direito do outro. Então hoje, eu estou temendo, negro, preto, né? Aí dessas classificações, como é que a gente faz com esse colorismo? Porque paralelo a essa questão do direito, paralelo, participei das discussões dessa portaria 04 que nos pede planejamento. Então tem aluno louco da UF dizendo que é preto. Eu não estou fazendo coisa para minha avó, estou fazendo para você hoje que você não sabe. Agora eu falei isso lá no seminário do Instituto Federal. Se aqui a escola não consegue definir que é um preto, que é um negro, chama o PM da esquina que ele sabe rapidinho. Chama o cara do shopping center, está entendendo? Então não é mais ou menos, estou falando de direito de uma população que hoje morre 26 mil, 70 mil jovens negros, né? Pardo, preto, está morrendo 70 mil por ano. Então não é brincadeira a questão de cotas, o que está aí não é a cota, não, porcaria em relação à miséria do povo brasileiro, a miséria do povo negro. Ele está falando de uma possibilidade de mudança do Estado em escala que realmente modifica essa situação. Infelizmente, a gente precisa. A presença da Eliana, a presença do Hélio, foi muito esclarecedor para a gente, muito importante. Esclarecedor não porque tem dentro do seu radical a palavra clara, não. Mas assim, ele empreteceu muito os nossos